Boa noite, hoje é dia 14 de abril, a gente vai dar início à live mestrada pelo mestrando João Marcos Costa da Silva, né, sobre teleporte quântico e uma abordagem simplificada. O João, ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Tocantins, atualmente ele é mestrando em Física do Programa de Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, tem experiência em divulgação científica e na área de ensino de física. Ele é integrante do grupo Labit, que é o Laboratório Interativo Digital. Trabalha com pesquisas teóricas voltadas a emaranhamento e teleporte quântico, protocolo de transferência de informação quântica, medições quânticas livres de interação, portas lógicas quânticas e computação quântica. João, a partir do momento que você quiser, você pode colocar a sua apresentação, fique à vontade. Pessoal, vocês podem ir colocando as perguntas no chat ao longo da live do João, e no final a gente vai abrir para perguntas, certo? João, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado pela apresentação. Se houver algum problema em algum momento na comunicação, é só me avisar. E hoje eu vou falar sobre teleporte quântico em abordagem simplificada. Eu sou o João Marcos, né, como o professor Danilo já falou. E como referência base da minha apresentação, eu vou utilizar o artigo Teleporte de uma Partícula, um protocolo no contexto do ensino médio. Esse artigo ele foi elaborado pelo professor Matheus, que ele é meu orientador. Ele foi meu orientador na graduação e continua sendo meu orientador no mestrado, e com alunos colaboradores, que é a Suia, a Edinalva e o Caio. Essa vai ser a estrutura da minha apresentação, que é a introdução, o protocolo, o teleporte da partícula e a referência, que, como eu tinha dito, já é o artigo do professor Matheus. Então, o teleporte, ele é fruto do emaranhamento quântico, e ele já foi confirmado experimentalmente. E o teleporte quântico, o emaranhamento quântico, ele é uma ligação entre dois sistemas, pode ser duas partículas, e o próprio Einstein chamava essa ligação entre esses dois sistemas uma ação fantasmagórica à distância, na qual ele mesmo desacreditava nessa ligação desses sistemas. E também pode ser com mais partículas, você pode ter uma rede de emaranhamento. E o emaranhamento é considerado um caso particular da superposição de estados quânticos, porque como o emaranhamento são dois sistemas que estão meio que interligados, então você pode ser considerado meio que como uma superposição de dois estados, porque como os dois sistemas estão interligados, então você tem regiões diferentes com informações compartilhadas. Mas é só um caso particular da superposição de estados quânticos. Então, o que é a superposição de estado quântico? Significa quando uma partícula ela pode ocupar mais de um estado ao mesmo tempo. Por exemplo, se no experimento da dupla fenda, se você jogar um elétron ou um fóton, ele vai viajar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Então, um único elétron, ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, e isso é a superposição de estados. E uma coisa importante sobre os estados quânticos é que eles são extremamente sensíveis. Então, quando você está estudando um sistema quântico, um estado específico, qualquer medição que você faça ou interação com o mundo exterior, aquele estado colapsa em um único estado dos seus observáveis. Então, poderia ser o momento, a rotação do spin, que vai ser colapsado. A primeira realização experimental do teleporte foi feita em 1997, com um único fóton. Aqui, nessa situação, nós iremos utilizar dois sistemas, que vai ser o A e o B,
que são Alice e Bob, né, os clássicos da mecânica quântica. E a ideia inicial é teleportar a partícula, as informações da partícula A para B, e não a partícula em si, porque quando você faz o teleporte da informação, você consegue meio que transformar uma outra partícula no objetivo que você quer, que é o que vai ser feito aqui. Então, a gente vai utilizar 3 partículas, a partícula X, Y e Z. O objetivo é transportar a X até Z, e o Y ele vai ser uma partícula intermediadora. Então, seria essa a situação. A gente teria a partícula X e Z emaranhadas, e a gente vai transformar, e a gente vai teleportar a partícula X. Então, para isso, para o protocolo, a gente vai considerar as funções de variáveis. Nesse caso, serão duas variáveis, que é 1 e 2, né? Daí seria, o izinho seria igual a 1 ou 2. Então, a gente tem as situações que são semelhantes às bases de Bell, e elas é um sistema com 8 equações e 6 variáveis possíveis dentro desse sistema. Então, a ideia, no caso do GY e GYX, representam sistemas com as partículas X e Y emaranhada. Aí, os estados quânticos do sistema, eles são vetores de um espaço complexo, que são denominados espaços de Hilbert, e o espaço de Hilbert, ele pode ser finito ou infinito, nas suas dimensões. Nesse caso, a gente vai utilizar para duas variáveis, né, que seria o x1 e x2, y1, y2, z1 e z2. E no espaço de Hilbert, os vetores, eles são representados por números complexos, mas aqui, já que é uma forma mais simplificada do protocolo de teleporte, a gente vai utilizar só as variáveis x e y. Então, x e y significa que a partícula x e y são estados emaranhados, e são estados distintos um do outro, mas eles são inseparáveis. Então, volta a ideia do emaranhamento de novo. A gente tem duas partículas em duas regiões diferentes, mas que trocam informações entre si. E como eles são inseparáveis, se você fazer uma medição na partícula X, o sistema vai colapsar. Então, vai ser uma relação inseparável. Quando você mede, você assume um estado. E quando você não mede, então, você tem todas as possibilidades do sistema que ele permite. Nesse caso, do emaranhamento, seria, por exemplo, mais à frente eu vou falar do exemplo da moeda, que é um sistema com dois estados possíveis. Aí o sistema da moeda seria composto, a moeda é um único sistema, só que esse sistema ele tem 2 estados, que seria a cara e a coroa. Quando a moeda está girando, ela está em superposição de cara e coroa ao mesmo tempo. Só que quando uma moeda para de girar, que seria mais ou menos o ato da medição do sistema, ela vai assumir ou a cara ou a coroa. Então, isso é o que é chamado de colapsar. O sistema colapsou devido à medição que foi realizada para saber a propriedade que a gente quer estudar. Para o teleporte, então, a gente vai precisar de 3 partículas, que seria a partícula X, Y e Z. A partícula X está em superposição, que vai ser representada pela função de X. Daí seria o AX1 mais BX2. E o A e o B são números complexos, que a soma do módulo quadrado deles deve ser igual a 1, que seria a probabilidade de encontrar a partícula X no estado 1 e 2, que, voltando na ideia da moeda, seria os estados da cara ou o estado da coroa. E é igual a 1 justamente por causa disso, porque vai ser um dos 2 estados, é como se fosse 50% de probabilidade de ser encontrado nesses 2 estados.
Se fosse um dado, por exemplo, já teria mais possibilidades, que o dado tem 6 lados, então já teriam toda uma distribuição probabilística diferente, mas teria que ser igual a 1 do mesmo jeito. Então, supondo que a partícula esteja emaranhada na função g menos de yz, então a gente tem o yz que está emaranhado e a gente precisa transferir a informação de f de x. Então, para o sistema de 3 partículas, a gente vai usar a função de f de x, que é a informação da partícula x, com o emaranhamento de y e z, que daí é a forma inicial do nosso objetivo para conseguir chegar no emaranhamento compartilhado e depois transferir as informações. Então, a gente vai ter uma expressão geral, que vai ser de f de x, de g de yz, e esse fator aqui é o fator da probabilidade, como foi mencionado no slide anterior. E para teleportar x de Alice para Bob, é preciso destruir o x para transferir informação para z. Só que o termo seria mais ou menos a ideia dos filmes de ficção científica, de Star Trek. Você destrói o corpo da pessoa, todas aquelas partículas vão viajar e vai ser reconstruída em outro lugar. Então, a ideia é basicamente essa. Então, e para isso acontecer, o emaranhamento, ele deve colapsar num estado específico, para que x seja igual a z. Se x é igual a z, então a gente conseguiu fazer o teleporte das informações de x. Então, depois de aplicar a transformação de forma a dizer que seja idêntica a x, as partículas x e y permanecem com Alice e a partícula z é enviado para Bob. Aí, o teleporte ele vai ser feito de 2 maneiras, ou com 2 passos, que é pela transferência do emaranhamento de x, de yz para x e y, e o segundo passo seria por meio de um canal clássico de comunicação. Então, você vai emaranhar partículas e vai enviar as informações por um canal clássico de comunicação, que daí poderia ser um e-mail, um WhatsApp, e é importante ressaltar que o canal clássico, ele é limitado pela velocidade da luz. Então, o teleporte quântico nesse protocolo, ele não é instantâneo. Então, ele não é não local. Aí, para transferir o emaranhamento, a gente pode utilizar essa transformação, que vai ser daquela equação inicial, da informação de f de x, que é a informação da partícula, de Alice, para o emaranhamento de y e z. Aí, que daí está relacionado à superposição do estado da partícula. Só que aqui a gente tem fatores de alfa, beta, gama, para ser descoberto. Então, a gente vai fazer uma substituição daquelas equações que são referentes às bases de Bell, só que de forma polinomial, de G e H. Aí a gente vai atingir essa equação, que daí a gente faz a substituição dentro dos fatores e joga os fatores para meio que faz uma separação de variáveis para simplificar toda a transformação. Então, a gente iguala a equação anterior aos fatores, né, que tínhamos antes, e a gente vai obter essa expressão aqui. Essa é uma identidade polinomial, e a gente precisa subir os valores de alfa, beta, gama e sigma. Aí a gente vai igualar os coeficientes de x e y, dos dois lados, esquerdo e direito, e a gente vai obter essa expressão aqui embaixo, que é o menos AZ1 mais alfa mais beta. E a gente tem que descobrir todos, então a gente vai fazer uma manipulação de soma e subtração para obter os valores de todos os fatores que a gente precisa.
Então, aí a gente faz subtração de menos A, Z1 e B, Z2, obtemos essa expressão. Somando menos A, Z1 mais B, Z2, obtemos essa expressão. E subtraindo AZ e menos BZ1, a gente obtém essa expressão. E para a última expressão, a gente vai somar o menos AZ2 e menos BZ1. E a gente obtém isso. Substituir esses valores, agora a gente precisa substituir esses valores dentro da expressão original, de f, de x e g de yz. Então, a gente vai ter essa expressão aqui. Os parênteses do lado direito é referente à partícula z. Então, a gente já está meio que adquirindo as informações da partícula z, que é o que vai ser meio que transportado, o que vai receber as informações da partícula da Alice, que é a X. Agora que com essas expressões, a gente consegue fazer uma medição em conjunto, que significa medir mais de uma variável aleatória simultânea, que seria a X e a Y, portanto, quando o X e Y colapsa, o Z também vai colapsar, porque é uma superposição de segunda ordem. Então, antes a gente tinha duas partículas emaranhadas, agora a gente tem duas partículas emaranhadas mais uma partícula emaranhada. Então, é uma superposição de segunda ordem, ou a superposição da superposição. E medir o XY significa que vai colapsar em apenas um dos quatro estados da superposição que já foram citados. E a tabela, a gente obtém os quatro possíveis resultados, que fazendo a medição de x e y, a gente vai ter o z colapsado. Aí, fazendo utilizando essa tabela para obter os resultados que a gente quer, a gente consegue transformar isso em forma de matriz para ficar mais explícito o objetivo do nosso teleporte. E a primeira linha da matriz representa o primeiro estado, e a segunda linha representa o segundo estado. Aí, para o teleporte ser concluído, a gente tem que fazer com que o Z e o X sejam igual. Eu errei bem aqui na formulação, era para ser era diferente esse fatorzinho aqui. Então, o estado Z tem que ser idêntico ao estado X, porque se ele não for idêntico, o nosso teleporte falhou. Então, para que o estado colapse, o estado colapsado de Z, temos uma matriz que representa, e essa matriz, ela vai transformar o X, as informações de X, dentro da partícula de Z. Então, vai ser meio que uma manipulação de informação para conseguir fazer isso. E as matrizes para cada estado são representadas por essas matrizes aqui, as colunas principais e secundárias. Aí, quando aplica em cada um dos valores medidos para x e y na tabela, a gente consegue fazer a transformação de z em x. Aí é nisso que a gente consegue fazer o nosso teleporte. E, para finalizar, o teleporte da partícula física, a Alice, a partícula X, a Alice deverá enviar para Bob o resultado da medição em conjunto. Aí, quando a Alice envia o resultado da medição em conjunto, o Bob, é como se ele recebesse um código para fazer a medição que vai colapsar exatamente o estado X em Z, que fica idêntico. Aí, assim, a gente consegue fazer o teleporte de uma informação de uma região para outra. E, como eu já tinha dito, o envio é feito por um canal clássico. Então, ele não é instantâneo, já que ele é limitado pela velocidade da luz, por ser um efeito não local. E essa é a referência principal. Dentro desse artigo,
tem todas as referências que corroboram o que foi dito, né, com referente a ser dentro do limite da velocidade da luz, quando você vai fazer a comunicação entre as duas regiões, usando o canal clássico, e é essa a apresentação. Muito obrigado, João. Foi uma excelente apresentação. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o João? Vocês podem colocar aqui no chat ou falar no telefone. Eu tenho uma pergunta, caso... então, se eu entendi direito, a Alice manda a informação, né? Manda a informação dos estados para que o Bob ele coloque lá na máquina dele, né? E colapse certinho para ser o que ela tem lá em cima, né? É isso? Isso, exatamente isso. Aí, como no caso, são utilizadas... Pode falar. Aí, no caso, o Bob ele tem que ter todos os materiais ali, né? Para fazer? Sim, ele precisa das informações necessárias, porque se ele não tiver meio que a forma correta de fazer a medição, vai dar errado. Aí o X não vai ser igual a Z. Entendi. Bom, bem interessante isso aí, gostei. Ô João, só emendando aqui na pergunta do Bruno, a partícula X foi a que foi teleportada, né? Isso. A partícula X precisou viajar até Bob? A partícula X não, quem viajou foi a partícula Y. Certo, mas quem foi teleportada foi a X, né? Isso. Então a partícula teleportada não precisa viajar até o destino, certo? Certo. Não, porque você falou no meio da apresentação que as partículas viajariam, né? Se fosse, por exemplo, se o João Marcos fosse teleportado para Marte, seus átomos iriam para lá? Não, só as informações dos meus átomos. E como é que... Então, lá para reconstruir o João Marcos, ia precisar ter átomos de João Marcos, né? Não necessariamente. Precisaria das informações para saber, por exemplo, sei lá, os espíns de cada elétron do meu corpo. Aí mas como é que vai reconstruir? Por exemplo, tem uma impressora... Lá em Marte vai ter uma impressora 3D e aí você envia a informação até lá. Aí vai precisar reconstruir na impressora 3D o João Marcos. Aí vai precisar ter um material, né? Os átomos que seu corpo tem. Aí essas informações estão todas na partícula Y, que a Alice enviou para Bob. Certo, mas se ele tiver já os átomos para construir o João Marcos, aí ele reconstrói lá. Então, os seus átomos, suas moléculas do seu corpo ficam na Terra. E mediante a informação que foi enviada, tipo um software, né? Que é enviado e na impressora 3D é reproduzido, é construído o João Marcos. É só para embalar na pergunta do Bruno, que foi um pouco nessa linha, sabe? Então, ele tem que ter os materiais lá para reconstruir o estado. Tem que ter o carbono, todos os negócios Isso. todos os materiais. Aí a gente entra no outro problema, né? Que é aquele problema do navio de Teseu, né? Da reconstrução. Isso, da reconstrução. Se eu for reconstruído, será mesmo o João Marcos? Né? É outro problema filosófico. Muito bom. Inclusive, tem um filme que ele é de 1985, chamado A Mosca, que vai ser feito teleporte e uma mosca entra dentro do teleporte. Aí, quando vai fazer a reconstrução, tem todo aquele problema das informações que foram enviadas e vai reconstruir da mesma, tipo, o que foi enviado. Então,
tinha as informações do homem e tinha as informações da mosca. Aí como que vai reconstruir isso? Daí misturou Isso, tudo, né? Virou homem e isso, mosca. exatamente. Caroline, o teleporte não é instantâneo, porque como a gente vai enviar as informações por um meio de comunicação clássico, por exemplo, seria uma mensagem de WhatsApp, seria dentro do limite da velocidade da luz. Então, não é instantâneo. Já o colapso do emaranhamento quântico é instantâneo, tipo, independentemente da distância. Certo. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma questão? Bom, então, a gente agradece. João, muito obrigado pela sua apresentação. Foi bem interessante, trazendo mais sobre a parte de teleporte quântico para nós, né? Sucesso aí na sua caminhada aí, né? Bom, pessoal, a gente tem também alguns avisos, né? O nosso curso está fazendo uma pesquisa, né, com os egressos já há algum tempo, né, para coletar alguns dados importantes para nós. Eu vou colocar aqui o link aqui no chat. Então, se vocês forem egressos ou conheceram um egresso que ainda não fez, não preencheu esse formulário, puder passar para eles, né, será muito útil para nós. Bom, a gente também encerra, então, agora nessa fase as nossas lives. Nós vamos retornar agora em maio com a live da professora Érica, falando um pouco sobre física nuclear e algumas aplicações, né? Então, logo após as férias, já no início do semestre 21.1, a gente retorna novamente com as lives. A gente agradece todo mundo, muito obrigado, João, mais uma vez, e boa noite a todos vocês.